Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha. Tá? E aí, Aline, então, assim, você tá entendendo o que tá rolando, né? Então, tipo, eu coloco ali, jogo luz ali e tal, e esse Y aqui é o que vai bater lá na chapa, lá no anteparo, tá? E aí, por essa medida que eu faço, com essa medida eu consigo achar qual que é o diâmetro desse fio de cabelo, porque ele me dá essa fórmula aqui, ó, que é Y igual a, eu vou pôr assim, ó, 2Bzão sobre L vezes lambda, tá? Coloquei o lambda para cá, né? Em que o L é a espessura do fio de cabelo e o Dzão é a distância que é a distância, que é o Dzão, é a distância entre o fio de cabelo e o anteparo, tá? Então, o fio de cabelo tá aqui, assim, Aline, tá? Vou tentar fazer um bagulho aqui meio de 3D, pra você entender isso aqui. A gente vai jogar uma onda aqui nesse cara, tal, né? Vai difratar e vai bater aqui no fundo, né? Vai bater aqui uma luz, e aí o que bate aqui, ó, é esse Y que eu vou medir, e eu achando esse Y, né? Eu tenho o L, é a espessura desse fio de cabelo, tá? É a espessura desse fio que a gente quer, né? Com a medida do Y, achar ele, e esse D é essa distância daqui até aqui, tá? Então, qual que é o lance ali? Eu jogo a onda aqui, eu vou lá e meço o valor do Y. Então, aí eu sabendo o valor do Y, né, do Y, a onda que mandou eu sei, porque foi eu que mandei essa onda, essa distância eu sei, porque foi eu que posicionei ali esse fio, e eu acho o L, que é o que eu quero achar que é o diâmetro dele. Tá entendendo? Tá entendendo? Sim? Só que aí, qual que é a brincadeira? Quando eu olho no anteparo lá, é o Y, que é a medida que eu faço ali, tá bom? Que eu faço. Só que essa medida que eu faço com uma régua. E essa régua, ela fala que ela é uma régua que tem uma precisão de 1 milímetro, aqui a régua. Que é meio que a régua que vocês têm aí, né? Tem precisão de 1 milímetro. Quer dizer que a divisão dela é de 1 em 1 milímetro, tá? Beleza? A pergunta que ele está fazendo é: qual é o comprimento de onda que eu tenho que jogar para a medida ter o menor erro? Ou seja, para ela ser mais precisa. Quando você olha ali, né, esse Y que a gente quer medir, ele é 2D sobre L vezes lambda, tá? Isso aqui são valores fixos. São valores fixos, que é a largura do cabelo e a distância. Aí, veja bem, Aline. Imagina que você tem a sua régua de milímetro aí na sua mão, essa régua que você tem na sua mão. Se eu falar para você, Aline, mede o tamanho da mesa que você está sentada aí, né? Onde você está. Mede o tamanho dessa mesa. Pô, com a sua régua de milímetro, Aline, você coloca lá e você faz um tec legal da sua mesa, né? Uma precisão assim bacana. Aí eu falo, Aline, agora mede a largura da sala que você está, com essa régua aí, com essa régua. Pô, você mede e tem uma precisão legal, né? Uma precisão de milímetros, tá? Nisso aí. Boa noite, você, tá? Você tem uma precisão legal, tá? Agora, se eu falar para você, eu vou lá e arranco um fio de cabelo meu aqui. Arranquei um fio de cabelo meu. Agora eu tenho fio de cabelo para arrancar, né? Arranquei. Aí eu pego essa régua que tem precisão de 1 milímetro e eu quero medir esse fio de cabelo meu. Não vai ser legal. Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? Por que não vai ser legal, Aline? Porque o fio de cabelo, o diâmetro dele é menor que 1 milímetro. Então, a hora que eu olho aqui, ó, aqui é 1 milímetro, aqui é outro. A hora que eu vou medir o fio de cabelo ele está aqui assim, ó, né? Então, eu não vou fazer
Eu não vou fazer uma medida com uma precisão legal, né? Então, assim, Aline, eu te convenci que quanto maior for o que você tem que medir com a sua régua, mais precisa ela vai ser, melhor ela vai ser. Agora, se você for medir coisa muito pequenininha com essa sua régua de milímetro, né, não vai ser uma medida boa. Se eu falar para você medir, por exemplo, medir tamanho de células com a sua régua de milímetro, não vai ser legal, porque as células elas vão estar aqui assim, ó, né? Então, você não vai fazer uma medida assim bacana, concorda? Né? Texto péssimo, texto péssimo. Então, se o que eu vou medir, Aline, é o Y, com a minha régua, eu quero que ele seja, então, grande, para ter uma precisão boa, ter um erro pequeno. E como o Y e o lambda são diretamente proporcionais, então eu tenho que pegar o maior lambda, né? E o maior lambda é 600. Olha lá, 600, né? Ou seja, não faz uma conta e nem tem como fazer, tá? E nem tem como fazer, viu? Nem tem como. Achei também essa outra parte desgraçada, porque ele te dá essa fórmula e ele te dá essas coisas. Normalmente, normalmente é isso, ele dá uma fórmula assim que você, mesmo que você não entendeu nada, né? A Unicamp sempre faz isso. Nossa, não entendi nada, foda-se. Ele é uma fórmula, ele te deu todas as letras, é só você colocar a letra e fazer a conta. Ele quer que você saiba isso, né? Nesse não era o caso, você nem consegue fazer conta. Tá bom, querida? Belezinha? Quem que tinha me falado foi a Maria. Maria, é dos espelhos do carro que você quer fazer? É isso? Vou fazer para você aqui rapidinho, 5 minutinhos eu faço. Aí eu saio. É esse, Maria? Dos espelhos, tá? O dos espelhos é o seguinte, Maria. Aqui está o espelho retrovisor, tá? Aqui, ó, está o espelho. Boa noite, gente. Valeu, obrigado a vocês. Aqui está o espelho retrovisor, né? Que ele é convexo, tá? E aqui está o muro, tá? E ele, valeu, gente, beijo. E ele está dando ré, ele está vindo para cá, tá? Ele está vindo para cá. Aqui está o muro e aqui ele deu a imagem do muro que fazia, tá? Aí, como o carro estava vindo, o carro veio, está se aproximando do muro. Estamos olhando de cima, tá bom, mano? E aqui está a imagem do muro, beleza? Essa foto foi tirada no instante 0 e essa foto foi tirada no instante 2 segundos, tá? A pergunta que ele faz, é a velocidade com que esse carro está andando, né? Velocidade é VV, delta S, delta T. Então, se eu souber quanto que ele andou em quanto tempo, acabou, né? Mas a velocidade que ele andou, é a velocidade que o espelho andou, né? Porque o espelho está no carro. Então, o espelho andou isso aqui, ó, concorda? Ele andou isso aqui, né? Em quanto tempo? Em 2 segundos. Então, se a gente souber quanto que o espelho andou, acabou o nosso exercício, tá? Vamos lá. Ele deu para esse espelho o foco. O foco. Ele falou que o espelho tem um foco de menos 0,8. Por que menos 0,8? Porque lembram aqui no espelho convexo, o foco está atrás do espelho. Acabei de falar. Tudo que está atrás do espelho não existe, é virtual. E lembra lá na fimose que tudo que é virtual é negativo. Essa era a pegadinha do negócio, tá? Aí ele dava isso aqui, ó, essa distância. Eu não lembro quanto que era, gente. Vocês lembram quanto que era? Ele dava essa distância e ele dava essa distância aqui, ó. Ele dava, tá? Essa distância que é da imagem até o espelho é o pelinha, né? É o pelinha. Então ele te dava esse pelinha e aí, né, da imagem até o espelho é o pelinha. O que você fazia para achar esse delta S? O muro é o objeto. Daqui até aqui, ó, então é o P, né? 8 por 11, 20 por 29, tá? Então esse cara aqui, ó, é 8 por 11, só que como ele está atrás do espelho, ele é negativo, ele é virtual. E esse cara aqui, ele é 20 por 29, só que como ele está atrás do espelho, ele é negativo, então, né, que ele é virtual, ele é menos, né? E aí você achava esse P e fazia a fimose de novo e achava esse P. Aí o delta S dava um menos o outro. Só que a hora que você fosse fazer a fimose, isso que era coisa chata, né? Quando você fazia a fimose no primeiro caso, ficava 1 por menos 0,8, é 1 sobre P1 mais 1 sobre menos 8 sobre 11, tá? Quando você fazia a fimose no segundo caso,
1 por 0,8 é 1 sobre P2 mais 1 sobre menos 20 por 29. Por isso que era chato, né? Muita gente esqueceu esse menos, né? Lembra? Tudo que é real existe é positivo, virtual não existe é negativo, né? Negativo. Aí você achava que esse cara aqui dava 8 metros, quando você fazia a fimose ali, e esse cara dava 5 metros, né? Então, 8 menos 5, o carro andou 3. O carro andou 3. Então, a velocidade dele é de 1,5 metro por segundo. Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.